Graça e paz, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana olhando para a palavra de Deus e aprendendo sobre oração. Nós estamos vendo esse assunto através do livro Oração, do Timothy Keller, e esse autor ele fez uma pesquisa, ele estudou sobre como os pais da igreja viviam a prática da oração. Semana passada a gente viu um pouquinho sobre Agostinho e o que ele entendia sobre oração, o que ele entendia sobre a revelação da Bíblia a respeito de oração. E essa semana a gente vai continuar vendo o que Agostinho fala sobre oração. Nós vamos ver dois assuntos sobre oração que eu acredito que nós vamos nos identificar, porque com certeza são dois motivos de oração que sempre estão nas nossas orações, né? E aí vamos aprender aí com Agostinho como ele via esses dois assuntos. O primeiro assunto é como orar por nossas necessidades. Mas não simplesmente orar por nossas necessidades, né? Porque se a gente fica só nessa parte, né? Vamos orar por aquilo que a gente precisa. A gente vai fazer uma lista de necessidades e ok. A gente precisa um pouquinho mais a fundo e aprender como orar corretamente pelas nossas necessidades. A Bíblia, ela nos ensina isso. A oração do Pai Nosso tem muitos outros exemplos, mas a gente pode pegar a oração do Pai Nosso como exemplo. Na oração do Pai Nosso, nós temos vários momentos da oração que ali Jesus nos ensina a orar e pedir pelas coisas que nós precisamos. Tem um outro texto que Jesus fala que nós devemos pedir porque Deus é um Pai e é um bom Pai, né, que ama dar coisas boas aos seus filhos, e nós temos inúmeros outros textos dizendo, peçam que vocês vão receber, né? Agora, a oração do Pai Nosso, ela não começa pedindo, para falar, quando a gente não começa orando a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, pedindo, a gente começa passando primeiro, né, pela revelação, pelo entendimento de quem Deus é, a grandeza de Deus, o amor de Deus, né? Nós vamos passando primeiro por isso, pela certeza de que Ele é o nosso Pai. Então, nós vamos passando por princípios muito importantes que precisam estar convictos no nosso coração antes de pedirmos. Semana passada, a gente viu quando Agostinho ele fala sobre essa reflexão que nós precisamos ter, desse entendimento de que quando veio o pecado e entrou em nós a natureza pecaminosa, as coisas que estavam em ordem, elas entraram em desordem. E aí, então, Jesus vem, nos leva, né, se torna o caminho de volta ao Pai, nós recebemos a salvação e recebemos o Espírito Santo que vem habitar dentro de nós e começa, então, uma obra de transformação na nossa vida. Quer dizer, dia após dia, nos levando para um alvo, né? Qual é o alvo? O apóstolo Paulo nos explica. Ele diz, olha, eu não alcancei ainda, né? E ele não alcançou mesmo, nem nós vamos alcançar. Nós só vamos alcançar plenamente esse alvo quando Jesus voltar e nos glorificar e tirar a natureza de pecado em nós e nos levar de volta à condição que era antes do pecado. Mas até lá, até que Jesus volte e glorifique, transforme completamente a nossa vida, nós vamos sendo transformados dia a dia pelo Espírito Santo, né? Qual é o alvo? A estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo, a semelhança dele. Então, o alvo, o propósito do Espírito Santo em nós é ir colocando as coisas que estão em desordem nos seus devidos lugares, para que a cada dia, um dia de cada vez, todos os dias da nossa vida, a gente vá sendo trabalhado e transformado à semelhança de Cristo, nos parecendo cada dia um pouquinho mais com Ele, né? Então, Agostinho fala que é importante a gente ter esse entendimento, porque senão a gente vai pedir nas nossas orações de maneira errada.
a gente vai pedir conforme a nossa perspectiva, e a nossa perspectiva está em desordem, né? Então, se eu acho que eu sei pedir, eu não vou contar com a ajuda do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fala, a gente não sabe pedir, a gente depende do Espírito Santo para que ele ore de fato, né? Com gemidos inexprimíveis, é o que ele diz. Então, nós necessitamos do Espírito Santo para orar, porque a gente não sabe orar. Agora, se na nossa vida a gente não tem esse entendimento, a gente vai ter a prepotência de achar que a gente sabe orar. E aí a gente cai no problema que a Bíblia diz, que a gente não recebe porque pede mal, porque pede errado. Então, quando nós falamos, né, sobre pedir aquilo que nós necessitamos, sobre as nossas necessidades, a Bíblia nos dá a certeza de que nós podemos fazer isso. Nós devemos pedir, mas da maneira correta. Então, vamos lá ver o que Agostinho nos ensina, né, daquilo que ele aprendeu de Deus. E quando a gente aprende com outras pessoas, a gente amadurece, a gente cresce, a gente desenvolve mais, né? Então, a gente precisa sempre estar aberto a aprender com outros que já aprenderam muito mais que a gente. E Agostinho, com certeza, aprendeu muito mais que a gente. Então, vamos lá. Ele cita Provérbios 30, 7-9, que diz assim: não me dê nem pobreza, nem riquezas. Alimente-me na quantidade apropriada para que eu não me farte e o negue, ou para que eu não empobreça e roube e tome o nome do meu Deus em vão. Olha que interessante, o Timothy Keller até fala que orar, esse provérbio é um grande teste, é um excelente teste, né? Mas vamos lá, vamos pensar de alguém, por exemplo, que pede para Deus, Senhor, me dá um emprego para que eu não fique pobre. Esse é um pedido muito correto, né? Por quê? Quando a gente ora que Deus nos dê o pão de cada dia, é claro que Deus faz milagres. Em necessidades extremas, a gente conhece tantos testemunhos, eu acredito que você também, de Deus providenciando de maneira muito milagrosa, né? Vindo até a pessoa que está passando por necessidade, aquele pão, aquele sustento naquele dia. Mas o grande milagre que Deus deseja, né? Dia a dia, não é simplesmente as coisas caírem, né, do céu, como a gente fala, né? O maná caiu do céu por um tempo. Quando eles se estabeleceram, começaram a plantar e começaram a colher, acabou. Por quê? Porque Deus quer que venha sobre nós o sustento através da força que Ele nos dá para trabalhar. Porque a gente junta, né, uma oração como a do Pai Nosso, por exemplo, Senhor, me dá o pão de cada dia, com outras revelações que a Bíblia traz. É assim que a gente vai compreendendo completamente o que Deus deseja. Não é pegando um pedaço aqui da Bíblia, um outro pedaço e vamos entendendo dessa maneira. Não, que a gente vai entender só uma parte. Isso é muito perigoso. Tem um texto que eu acho muito triste na Bíblia que diz: o meu povo, quer dizer, o povo de Deus, o povo que tem o Espírito Santo, o povo que tem a revelação, perece, é destruído porque falta conhecimento. E falta conhecimento por quê? Não é porque o Espírito Santo não traz, é porque não vai atrás, não tem não busca, né? Não se esforça, não tem a excelência de olhar e estudar de verdade a Bíblia. Isso é muito perigoso. E aí a Bíblia diz o quê? Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala: quem não trabalha não é digno de ter comida. É claro, a gente já eu dei o exemplo de pessoas que estão em necessidade extrema, mas a necessidade extrema não pode durar a vida inteira, né? Então, a Bíblia diz que é necessário trabalho para que venha o sustento, para que venha o pão a cada dia. Em Provérbios mesmo diz: o preguiçoso que não quer trabalhar, vai lá ver como é que a formiga age, né? Tem pessoas, eu já ouvi também, vou abrir um parênteses aqui nesse assunto, tem pessoas que falam que o trabalho foi consequência do pecado. Mas isso não é verdade, porque a gente vê o homem e a mulher trabalhando antes do pecado. A questão é que depois do pecado, o trabalho se tornou difícil, árduo, o que não era
antes. O pecado dificultou todas as coisas, né? Então, com o suor do rosto agora, com dificuldade, porque a terra não produziria mais como ela produzia antes do pecado, o homem teria que trabalhar muito mais. Teria que trabalhar com muita dificuldade. Foi isso que o pecado fez, mas o trabalho sempre foi uma bênção, nunca foi consequência de maldição. Né? Então, a Bíblia apresenta o trabalho como algo bom, uma bênção, né? Que o ser humano precisa realizar. Mas aí, então, uma pessoa pede, né? Senhor, me dá um emprego para que eu não fique pobre, né? É um pedido muito adequado. É como se a gente estivesse pedindo, Senhor, que venha o pão de cada dia sobre nós, né? Porém, em Provérbios 30, ele não está simplesmente falando de pedir algo que eu necessito a Deus. Ele está falando sobre a motivação correta do nosso coração. Isso é extremamente importante. Saber a motivação no meu coração. Então, entendendo que a motivação do nosso coração, por causa da natureza de pecado, por causa dessa desordem que ainda existe, né, na nossa vida, se nós pararmos e acharmos que eu vou pedir e tudo bem, eu sei pedir, né, eu compreendo de verdade as minhas necessidades, eu posso correr um grande risco de pedir errado. Porque a Bíblia diz que eu não sei orar como convém. Por isso que eu preciso do Espírito Santo. A Bíblia diz que a minha estrutura, que a estrutura do ser humano é frágil. E ela não diz essas coisas para denegrir, para deixar a gente mal. Né? A Bíblia diz que eu sou fraco, a Bíblia diz que eu não passo de pó. Né? Tudo isso é verdade. Mas não é para deixar a gente mal, pelo contrário. É para trazer o entendimento de que nós precisamos de Deus para todas as coisas da nossa vida. Se eu me levanto de manhã e vou trabalhar, é porque Deus me deu condições para isso. Se Ele não me desse, eu não levantaria. Eu não teria condições de trabalhar. Então, a Bíblia, ela vai trazendo esse entendimento do quanto nós dependemos de Deus. E quanto mais nós vamos entendendo isso, mais corretamente vai se tornando a nossa perspectiva a respeito de nós mesmos, a respeito das coisas que nos cercam, a respeito das outras pessoas, a respeito de Deus, a respeito desse mundo. Né? As coisas vão entrando nos seus devidos lugares. O entendimento vai se tornando mais claro, mais completo. Né? Então, a motivação é a grande questão desse Provérbios 30. Eu posso, por exemplo, olhar para a minha vida e achar que eu preciso ser rica, que eu preciso ter dinheiro. E, de repente, eu vou diante de Deus e oro, Senhor, me faça o mais rica possível, né? Mais rico possível. A oração de Provérbios 30 fala algo diferente. Olha só. É como se Provérbios 30 dissesse assim, Senhor, supre as minhas necessidades materiais. Me dá riqueza, sim. É legítimo você pedir. Mas com a motivação correta. Olha só. Me dá riqueza, mas só à medida que eu tenha condições de lidar com o dinheiro, de lidar com a riqueza. Sem que isso prejudique a minha capacidade de colocar a Deus em primeiro lugar na minha vida. Por quê? Porque eu não preciso de riqueza para ter status, conforto, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus como o meu Senhor. Então, aqui o texto está dizendo, esse texto não está dizendo que eu não devo pedir, né, uma condição boa de vida. Aqui esse texto não está dizendo, Senhor, me dá só o limite do limite, só para eu não passar fome. Não é isso que esse texto está dizendo. Esse texto de Provérbios que Agostinho usa, ele está tratando sobre a motivação do nosso coração. Eu vou pedir para Deus suprir a minha necessidade, por quê? Né?
simplesmente porque eu tenho necessidades, mas quais necessidades eu tenho? Quem melhor consegue identificar as minhas necessidades? Acredito que Deus. Então eu vou me submeter a Ele e dizer, Senhor, olha o meu coração. Me dá condições. Mas condições de viver uma vida onde nada do que eu tenha me afaste do Senhor. Que eu tenha condições, maturidade, habilidade para lidar com as coisas, e de repente pode ser muitas coisas, mas que nenhuma delas, e pela quantidade de coisas, isso me afaste de Deus. Porque a minha primeira necessidade, a mais importante da minha vida, não é me alimentar, não é ter um teto sobre a minha cabeça, é Deus. Então, esse texto ele está nos ensinando a pedir com a motivação correta. E quando nós também olhamos para a Bíblia, nós entendemos que Deus ele é dono de todas as coisas. A Bíblia diz que ele é dono da prata e do ouro. A Bíblia diz que ele quer nos dar tanto que nós não vamos ter nem aonde guardar. Então, Deus ele fala de riquezas, ele fala de abundância, ele fala de quantidade. Ele fala que deseja nos abençoar de uma maneira plena, de uma maneira extravagante em muitos textos. Agora, a questão é o nosso coração, sempre vai ser o nosso coração. O quanto o nosso coração está pronto para receber. O quanto o nosso coração está orando e olhando as coisas na perspectiva correta, com a motivação correta. Então, Agostinho, ele fala, né, para que a gente pare e pense a respeito disso. E seja confrontado a respeito dessas coisas. Porque tudo Deus tem. E Ele pode nos dar o que Ele quiser, na quantidade que Ele quiser. O autor aqui, ele traz até um exemplo de uma criancinha pequenininha que está brincando com um caminhãozinho e, de repente, esse caminhãozinho quebra, né? E aí, ele chega chorando para os pais e diz, conserta o meu brinquedo. Está totalmente desconsolado. E aí, enquanto ele chora, o pai fala, você não sabe o que aconteceu, filho. Um parente distante nosso acabou falecendo e deixou 100 milhões de dólares para você. Como é que você acha que vai ser a reação dessa criança? Ela chega com um caminhãozinho, com um brinquedo e fala, pai, conserta para mim. Está lá chorando, desolado, quebrou o brinquedinho. E aí o pai fala, não se preocupa, filho. Você acabou de ganhar 100 milhões de dólares. A reação dessa criança, com certeza, vai ser chorar ainda mais. Por quê? Porque ela quer que o caminhãozinho seja consertado. Porque aquela criança, ela não tem ainda um entendimento do que ela recebeu. Né? Quantos caminhõezinhos ela poderia comprar com esse dinheiro, mas ela não tem essa capacidade de entender aquilo, de entender a real situação que ela recebeu. E muitas vezes a gente vive semelhante a essa criança. Jesus, ele já nos deu todas as coisas, nós temos tudo nele, né? Mas nós não entendemos o que a gente recebeu muitas vezes. E a gente fica ali olhando aquelas questõezinhas e a gente não compreende o que o apóstolo Paulo nos ensina a pedir, que é entender, né? Compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento da salvação de Cristo. Então, a questão não é não chegar às coisas que nós precisamos. A questão é a motivação do nosso coração. Como nós estamos pedindo? Para que nós estamos pedindo? Será que as necessidades que nós estamos vendo são as mesmas que Deus está vendo? E será que nós queremos submeter as nossas necessidades àquelas que Deus realmente entende que é o que nós realmente precisamos? Porque tudo Ele tem. E Ele pode nos dar o que Ele quiser. A questão não é ter o que Ele pode nos dar.
A questão é como está o nosso coração. Qual é a real motivação das nossas petições? Eu acho muito interessante o que Tiago fala, né? Nós não recebemos muitas coisas que nós pedimos, que nós estamos pedindo errado, que nós pedimos mal. Porque as necessidades, as coisas que a gente acha que precisa, Deus olha e diz assim, não é isso que você precisa. Isso corromperá o seu coração. Né? Essas coisas, se eu te der agora, você não tem estrutura ainda, não tem maturidade, você vai perder rápido. Né? E quanto mais nós submetemos o nosso coração, as motivações do nosso coração a Deus, mais ele vai tendo liberdade para agir na nossa vida, para ministrar o nosso coração, para nos dar estrutura, para nos dar sabedoria, para nos dar entendimento. E assim ele poderá agir com muito mais liberdade, cumprindo as promessas que ele tem para nós. Cumprindo, por exemplo, o que ele diz, eu quero abrir as janelas dos céus, eu quero derramar bênção sobre a sua vida que você não vai ter nenhum de guardar. Agora, se der um coração, né, que não se submete à vontade de Deus, prepotente, que já acha que sabe tudo, que sabe o que precisa, né, quanto mais vai receber, mais vai perder. Então, quando nós entendemos isso, as nossas orações se tornam muito mais efetivas, corretas, plenas de entendimento. E é isso que o Tinho ele nos ensina. Olhe para o texto de Provérbios 30, né? E olhe para a motivação do seu coração. Davi aprendeu muito isso. Davi aprendeu, né, a orar ao Senhor, dizendo, Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Porque eu sei que o meu coração é tendencioso. Porque eu sei que meu coração é facilmente corrompido. Então, sonda o meu coração. Olha para onde eu estou caminhando que está errado, me traz para o caminho certo. Olha a motivação do meu coração, se está errada, Espírito Santo, me traz de volta para o eixo. Põe as coisas nos seus devidos lugares. Né? É isso que a Bíblia nos ensina a orar. Bem antes de começar uma lista de pedidos. E vamos para o segundo assunto, que é orar em relação às tribulações. Algo muito pertinente para nós nesse tempo, né? Um tempo muito difícil que nós estamos passando, um tempo de notícias muito, muito tristes, né? As notícias, tem muitas notícias boas, graças a Deus, e sempre vai ter. Sempre vai ter também notícias ruins, né? Porque a gente vive num mundo que jaz no maligno, que é o que a Bíblia diz, um mundo onde o pecado aí existe, então, com certeza, nós vamos sempre ter notícias ruins. Graças a Deus, Deus age nesse mundo, então nós sempre também teremos notícias boas. Agora, nós estamos passando por um tempo, e isso é importante a gente ter essa perspectiva, nós estamos passando por um tempo onde as notícias ruins, elas têm sido muito mais frequentes do que normalmente elas são. Nós temos passado por situações que, pensa lá, há 2, 3, 4 anos atrás, nós nem sonhávamos em passar. Então, nós estamos sim passando por um tempo. E a Bíblia nos ensina a orar a Deus, pedindo para discernir o tempo, né? Discernir os dias. E nós estamos passando por um tempo de choro. Nós estamos passando por um tempo difícil. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, né? Há tempo de viver, há tempo de morrer. Então, há tempo para todas as coisas. Nós estamos passando por um tempo onde diariamente vem muitos pedidos de oração de pessoas que estão atribuladas, de pessoas que estão com o coração tão enlutado, tão pesaroso, né? E a Bíblia nos chama a ter empatia, a chorar com os que choram nesse tempo.
E aí entra a oração. Como é que nós oramos a respeito das tribulações? E é claro que não só em relação à pandemia, que pandemia é algo muito, que está acontecendo aí todo dia, notícias muito difíceis da gente ouvir. Mas as notícias também continuam muito terríveis de pessoas passando por necessidades físicas, mentais, né, espirituais. Então, em todas as áreas, né, as pessoas continuam tendo muita tribulação na nossa própria vida, né? Situações, de repente, emocionais, de repente, físicas, de pessoas que estão doentes, com alguma doença. Então, como a gente deve orar quando nós passamos por tribulações, quando nós passamos por momentos difíceis? Então, vamos lá. Agostinho, ele nos faz uma pergunta, né? Nós deveríamos orar para que Deus altere essas circunstâncias difíceis? Ou nós devemos orar pedindo força para suportar? Então, são duas perguntas muito importantes da gente pensar. Quando eu vou orar a Deus e eu estou passando por uma situação difícil, ou alguém está passando por uma situação difícil, eu estou intercedendo por essa pessoa, o que eu devo orar? Eu devo orar para Deus agir, para que essa situação mude? Ou eu devo orar pedindo para Deus fortalecer, para que a gente consiga passar por essa situação? Qual é a melhor maneira de orar? Qual é a maneira correta de orar em relação a isso? E aí, então, Agostinho, ele mostra o exemplo, né, de Jesus. Lá no Getsemane, quando Jesus está prestes a ser preso e levado a julgamento e depois à cruz, Jesus tem um momento de oração, onde nós podemos aprender profundamente com ele, né, como orar no momento de tribulação. Jesus estava passando por um momento tão difícil, ele estava se sentindo tão triste, tão mal, com tanto pesar ali. Estava sendo um momento tão complicado, né? Ele estava sentindo na própria carne a angústia do coração dele, e ele então faz uma oração a Deus. Ele diz assim: Senhor, Pai, Senhor não, Pai, né? Afasta de mim esse cálice. Quer dizer, muda essa situação, intervém nessa situação, tira essa situação que está trazendo angústia, que está trazendo tribulação, tira essa situação, por favor. Então ele ora, Pai, afasta de mim esse cálice, muda essa situação. Agora, a oração de Jesus não parou só nisso. Ele olhava para toda a situação, como nós olhamos para a situação que nos cerca, né? E a situação está tão difícil, está tão pesado, está tão complicado, que o desejo do nosso coração é pedir, Deus, muda essa situação. Age, tira essa situação tão terrível. O desejo do nosso coração é esse. E é um desejo completamente legítimo. Jesus orou isso. Mas Jesus não parou só. Isso foi só uma parte da oração, né? Porque em seguida ele diz o quê? Ele diz, no entanto, não a minha vontade, mas sim a tua seja feita. Isso está em Lucas capítulo 22. Então Jesus, ele olha para aquela situação, o desejo do coração dele é de que Deus venha e mude aquela situação, mas ele completa a oração dele dizendo, Senhor, mas que não seja feita a minha vontade. Na minha perspectiva, se eu pudesse trazer uma solução, a solução seria essa. Mas essa é a minha vontade. E infinitamente melhor, infinitamente maior do que a minha vontade está a sua. Então, que não seja feita a minha vontade, mas que a sua vontade seja feita. E aí, então, Agostinho, ele termina dizendo, né, que nós podemos e devemos derramar o desejo do nosso coração diante de Deus, mas sempre nos lembrar que a sabedoria e a bondade de Deus é que deve prevalecer. É que deve realmente ser a resposta que nós estamos procurando. A vontade de Deus deve sempre prevalecer acima dos desejos do meu coração. Porque a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável.
Que Deus nos ajude, que Deus nos ensine a cada dia, que Deus nos dê revelação a cada dia a respeito das coisas dele, das coisas do reino, a respeito dele. Que a gente conheça e prossiga em conhecer a Deus a cada dia. E que a gente também entenda cada princípio que ele deixou para nós a respeito da oração. Para que a gente ore a cada dia de maneira correta, de maneira plena, de uma maneira que agrade a Deus, de uma maneira que realmente venham as respostas. E as respostas que venham dele, não as que eu quero. Porque essas serão infinitamente melhores, em nome de Jesus. Vamos orar um pouquinho para a gente terminar? Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pelo teu infinito amor. Muito obrigada pelo teu cuidado por nós. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus que age a nosso favor. Um Deus que cuida de nós. Um Deus que mostra o quão maravilhosa é a sua vontade. E que a sua vontade, sendo feita na nossa vida, seja a oração que nós desejamos. Em nome de Jesus. Que a oração do nosso coração seja a cada dia, Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Em todos os aspectos da minha vida. Senhor, olha a motivação do meu coração. Se ela está errada, se ela está inclinada para o lado errado, corrige. Coloca direitinho nos seus devidos lugares. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos ter uma vida plena de oração. Nós queremos viver essa prática tão maravilhosa de orar, mas orar, Senhor, da maneira correta. Orar da maneira como o Senhor tem nos ensinado, em nome de Jesus. Senhor, olha por cada casa, por cada lar aqui, de cada um, Senhor. Que o Senhor venha com a tua presença gloriosa, transformando os ambientes, fortalecendo ali o cansado, levantando aquele que está caído. Senhor, trazendo tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, toda cura, toda libertação, toda salvação, todo amor, toda graça, Pai, sobre a vida de cada um aqui, Pai. É o que eu oro, Senhor, pedindo e te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue ministrando o nosso coração e, se Deus quiser, semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.